Três palavras lá na NR1, elas causam um baita de um problema lá dentro do seu programa de gerenciamento de riscos. Eu não sei se você sabe, mas o objetivo desse projeto aqui é dar a você a ajuda que eu sempre procurei na segurança do trabalho quando eu comecei e nunca encontrei. Opa, tudo bem? Diego Nunes aqui, especialista em gestão em HS, e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre três palavras que acabam com toda a consistência, aderência ao requisito legal da NR1, que vai falar lá do gerenciamento de riscos ocupacionais, e dentro dela está o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Três palavras simples. Eu garanto para você que você já ouviu ela diversas vezes, mas mesmo assim, tu ainda continua fazendo confusão. Se você está gostando da ideia desse vídeo aqui, eu te convido a clicar nesse botão, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para você ser notificado toda vez que sair conteúdo como esse. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que existem três palavras lá na NR1, elas causam um baita de um problema lá dentro do seu programa de gerenciamento de riscos. A falta de alinhamento entre essas palavras trazem para você diversas condições de risco. Por exemplo, tá? Uma avaliação de pré-qualificação de empresas que estão aí concorrendo a um projeto. Uma pré-qualificação, por exemplo, você está aí na sua empresa e aí você pede lá para um engenheiro expert fazer o seu documento de gerenciamento de riscos. Ele vai, faz lá de qualquer jeito e aí quando você entrega lá para a empresa que está te contratando, a empresa não valida, fala que tem diversas inconsistências, fala que tem diversas não conformidades, ok? Então esse vídeo aqui é para você que curte o canal, que deixou aqui o seu like em vídeos anteriores. Eu não sei se você sabe, mas o objetivo desse projeto aqui é dar a você a ajuda que eu sempre procurei na segurança do trabalho quando eu comecei e nunca encontrei. Então, depois de ter avaliado aí algumas centenas de PGRs, eu pude perceber que existe uma falta de alinhamento entre as informações dentro do programa de gerenciamento de riscos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o alinhamento entre alguns documentos da época, o PPRA, a ordem de serviço e a ficha de EPI. Esse vídeo vai estar aqui na descrição para você clicar depois de assistir, porque basicamente é isso. Mudaram alguns conceitos, a NR1 trouxe novas possibilidades para que a gente, da área de segurança do trabalho, explorasse esses cenários, essas possibilidades, para que a gente faça aí de fato uma gestão de riscos. Tá, mas sem mais delongas, que eu já me estendi demais aqui nessa introdução desse vídeo. A primeira palavra que eu quero falar com vocês é sobre prioridade. E aí vocês vão entender por quê. Eu vou abrir aqui, ó, dois itens da NR1. O item 1532, que vai falar assim, ó, a linha E, né? Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de... Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Prioridade estabelecida na linha G do subitem 1.4.1. E aí você vai perguntar, Diegão, cadê o item 1.4.1? Vai estar aqui, ó. Eu até trouxe aqui, né? Implementar medidas de prevenção, ouvido os trabalhadores, de acordo com o seguinte. Olha só, ordem de prioridade. Olha que legal isso aqui, presta atenção. Primeiro, eliminação dos fatores de risco. Você vai atuar diretamente na fonte. Segundo, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Terceiro, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E quarto, adoção de medidas de proteção individual. A primeira palavra que acaba basicamente com toda a credibilidade do programa de gerenciamento de riscos é fator prioridade. A segunda palavra que eu quero falar com vocês aqui é sobre o cronograma. E o cronograma, ele só é citado apenas uma vez e tá lá no item 1522, que vai falar que para as medidas de prevenção deve ser definido formas de acompanhamento e aferição de resultados. Então, cara, olha só, o cronograma tem que estar alinhado com todas as outras ações. Então, dentro do plano de ação, no item 1.5445, ela vai falar que após a avaliação, os riscos ocupacionais
devem ser classificados observando o subitem 15442, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Então, o que ele está falando aqui? Está falando que você tem que antecipar os seus controles para depois você conseguir, dentro de uma cadeia hierárquica, você priorizar para depois você elaborar o seu plano de ação. No item 15521, ele vai falar o quê? Que a organização deve elaborar um plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas conforme o subitem que nós acabamos de falar aí há pouco, o subitem 15445. Vamos entender aqui agora, para a gente fazer um alinhamento aqui junto. O que acontece? O PGR, ele diz lá que você precisa ter o seu inventário de risco e o seu plano de ação. Só que aí, olha só, dentro do seu inventário de risco, você já tem que entender sobre essas questões de prioridades, para você tratar com controles. Aí, o que vai acontecer? Depois que você entendeu essa parada aqui de prioridade, o que você vai ter que pensar? No seu cronograma, não é isso? Exatamente, você vai pensar no seu cronograma. Por quê? Porque dentro do seu cronograma você vai dar prazos, mês, trimestre, semestre, anual, semanal. É isso. O cronograma vai trazer isso para você, tá bom? E aí, depois do seu cronograma, no tempo que você vai levar para fazer isso, o que você vai fazer? Você vai elaborar lá o seu plano de ação, levando em consideração as questões de prioridade que vão estar ligadas lá com a eliminação absoluta das fontes de risco, então são as condições perigosas, minimização e controle dos fatores de risco. Você vai encontrar aí meios com proteção coletiva para você minimizar e controlar essa interação entre o funcionário, o meio ambiente, a máquina, o produto químico, o processo e etc. Tá? Aí vai ter lá a questão de fatores de risco com medidas administrativas ou organização de trabalho. Aqui você gera procedimentos, instruções técnicas, faz ali uma organização, uma padronização, para depois você pensar lá na questão dos equipamentos de proteção individual. Então, depois de ter avaliado aí algumas centenas de PGR, o que eu pude perceber é essa falta de alinhamento da matriz de risco, do seu inventário de risco, do PGR, alinhada com essa questão aqui de prioridade, cronograma e plano de ação. Aí, Então, o que vai acontecer aqui, ó? No item 1541, vai falar que a organização deve avaliar os riscos ocupacionais referente aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Então, basicamente, a norma ela está falando para nós aqui que tem que estar tudo alinhado. A sua matriz de risco tem que estar alinhada às prioridades das medidas a serem implementadas, mantidas ou sugeridas. O seu cronograma tem que estar alinhado com todas as identificações de perigo, avaliação de risco, as questões de prioridades. Para quê? Para dentro do seu plano de ação você fechar todo esse elo, você manter todas essas informações alinhadas. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ter um plano de ação falando de um risco que talvez lá na sua matriz de risco ele nem está sendo considerado, ele nem foi identificado. Lá no seu cronograma, você esquece que tem que fazer isso. Se você gostou desse vídeo, clica nesse botãozinho, se inscreve no canal, ative as notificações do sininho para você não perder conteúdo como esse. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo nos comentários ou me manda lá no Instagram. Eu sou o Diego Nunes. Fico por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu! Uop!